Oremos. Pai querido, Pai amado, gratos somos a Ti, Deus. Gratos somos porque mais um dia o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui reunidos na Tua santa casa. Reunidos, Pai, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Pai, aqui estamos também gratos por todas as bênçãos que derrama sobre nós. Gratos a Ti porque mesmo em meio a todas as adversidades, o Senhor está conosco em todos os momentos. Neste momento, Pai, que damos continuidade ao Teu santo culto de adoração, pedimos a Tua presença aqui conosco e com todos aqueles que nos acompanham também através das redes sociais e da internet. Em nome de Jesus, amém. Feliz sábado, igreja. É com grande alegria aqui que eu chamo a mensagem de hoje com o nosso irmão Tiago, lá da igreja do Tatuapé. Tiago, em nome da igreja Coab José de Anchieta, eu te agradeço, né, por ter aceitado o convite e que Deus te abençoe e te use para a mensagem que você vai compartilhar conosco hoje. Feliz sábado. Como é bom ver vocês. Enio, ou Júnior, não sei como eu te chamo, os dois, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, realmente é um privilégio grande, uma satisfação enorme a gente estar aqui com vocês, uma igreja que eu guardo muito, um carinho no coração, como eu sempre digo, realmente é muito querido, pessoas que eu amo estão aqui, e eu cresci nesse distrito, né, cresci frequentando tanto essa igreja como igrejas vizinhas aqui, e realmente é um privilégio grande. E eu fico feliz de estar aqui, fico feliz por ter recebido esse convite. E eu te pergunto, está feliz? Como é bom ver vocês, viu? E ainda mais dizendo que estão felizes. É bom o sorriso. Olha o sorriso, que bonito. Eu queria que vocês tivessem a visão que eu tenho. Eu confesso a vocês que, neste momento, eu estou sendo mais privilegiado do que vocês. Porque vocês são lindos. Vocês são lindos de verdade. E vocês que estão na internet, estão conectados aqui com a gente, sejam muito bem-vindos também, viu? Eu quero dizer para vocês que é uma bênção. Que pena que vocês não estão aqui presencialmente. Se quiserem também são bem-vindos, mas a gente fica feliz em tê-los aí conectados. Realmente é muito bom. É muito bom. Eu trago aqui o carinho e o abraço dos nossos amigos e irmãos lá da igreja do Tatuapé. Inclusive, eu estava olhando aqui, a hora que eu estava aqui sentado, eu vi um irmão ali, ele está até sentadinho ali, escondidinho, e eu vi, ele lembra muito um jovem lá da igreja do Tatuapé, que é o Leandro. Tem alguma familiaridade, não? É seu filho? Que legal, que legal. O Leandro é um jovem muito ativo lá na igreja do Tatuapé, está sempre com a gente, meu irmão, prazer em conhecê-lo. Muito bom. E é bom, é sempre bom a gente estar aqui. E sabe, eu vim trazer boas notícias a vocês. Quem gosta de receber boa notícia? Quem não gosta, né? Todos nós gostamos de receber boas notícias, e isso é muito bom, isso nos alegra, é gostoso a gente receber. E ontem, eu estava no meu pequeno grupo, a gente tem um pequeno grupo, ainda está via videoconferência, via Zoom, e ali no pequeno grupo eu aproveitei, eu falei, já que como eu estaria falando também ontem no nosso pequeno grupo, eu falei, deixa eu dar um spoiler, e aí eu falei alguma coisinha do que eu falaria hoje, que eu traria hoje para vocês. E é justamente esse tema, eu quero trazer boas notícias para vocês, afinal, a Bíblia é repleta de boas notícias, né? E ali, eu até perguntei, eu falei, eu acho que você também tem boas notícias, qual que foi a última ou a melhor boa notícia que você já recebeu até hoje? Eu acho que se eu perguntasse, todos nós teríamos pelo menos mais que uma boa notícia para compartilhar, né? E ali a gente estava, no nosso pequeno grupo, a gente tem um bebezinho ali, que é o Luca. O Luca, ele tem 37 dias de vida. E ali eles compartilharam essa boa notícia. Aí eu perguntei, eu falei, como que foi receber a notícia quando estava grávida, né? O Luca é filho da Paula e do Paulo, são amigos nossos, frequenta aqui do lado, a igreja da Vila Ré. Inclusive a Ju tá ali, amiga da Ju. E aí eles falaram, realmente assim, você já vê alegria no olhar, na voz deles falarem como é descobrir isso daí, uma criança tão almejada e linda, o pequeno Luca, e a gente fica feliz em receber boas notícias, né? Ali no nosso pequeno grupo a gente tinha a Jeane também,
A Jeane está conhecendo mais da Bíblia, conhecendo mais de Deus, ainda não é batizada. E ali ela compartilhou a experiência que ela teve de receber a escritura da casa dela, quando ela recebeu a notícia que recebeu a escritura ali. A alegria, a felicidade dela. E realmente nós ficamos felizes em receber boas notícias. E essa semana, acho que foi quinta-feira, acho que foi antes de ontem, eu estava dedilhando ali os stories do Instagram. E aí eu me deparei com um story de uma pessoa que eu sigo ali, inclusive um xará. E ali ele estava contando de uma notícia que ele recebeu. Ele estava no aeroporto de Guarulhos, ele estava indo sentido, na verdade ele já estava dentro do avião, ele estava indo para Porto Alegre. E ele recebeu a ligação da advogada dele. Ele tem um processo com ela que estava tramitando ali, era uma herança do vô, acho que era avô ou bisavô, que já há alguns longos anos que ele está aguardando e tal. E ele recebe essa ligação, ele estava dentro do avião, e ali a advogada falou para ele, você, a ação saiu, você recebeu 13 milhões. Que notícia, hein? Já pensou você receber uma notícia dessa? O que você faria, né? Não tem nem ideia, né? Tem gente que tá balançando a cabeça e não sei nem o que eu vou fazer com isso. E ele estava contando ali na história, e ele falou assim, a hora que eu recebi essa notícia, eu tive que desligar porque o avião já ia decolar, eu tive que desligar a ligação, mas ele falou que estava eufórico, estava feliz ao mesmo tempo. E aí ele começa dizendo assim, que ele falou que nesse trajeto de São Paulo a Porto Alegre, sei lá quanto tempo dá, 1 hora e meia, ele falou que ele começou a fazer vários planos ali, e ali ele falou que só nesse trajeto de 1 hora e meia ele já tinha gasto, ou que já sabia o que ia gastar, pelo menos uns 6 milhões ali, ele já tinha feito. Aí ele falou que, lógico, a primeira coisa que aconteceu, a hora que o avião simplesmente ali pousou, aterrissou ali, ele ligou para a advogada para ver realmente a notícia, confirmar e tudo mais, e aí ela só falou o seguinte, só esqueci de dar um detalhezinho, na verdade esses 13 milhões não são 13 milhões de reais, são 13 milhões de réis, cruzeiros novos, sei lá, uma moeda antiga. Em resumo, não valia quase nada. Realmente é bom receber notícias boas, né? O problema é quando a gente se decepciona um pouco. Mas eu queria compartilhar essa história apenas para introdução, mas eu queria compartilhar com vocês também uma história. Um personagem que recebeu uma boa notícia. Afinal, a Bíblia está recheada de personagens que receberam boas notícias na Bíblia, correto? Mas eu arrisco a você, e aí eu arrisco você a dizer qual que foi o personagem. Na verdade, ele tem a ver um pouquinho com um filho. Era um personagem que queria um filho, recebeu um filho, e ele recebe essa notícia. Quem que foi? Chuta aí, vai, fala aí um personagem. Escreve você que está na internet aí, que está conectado a gente, escreve aí, quem que foi? Falaram um nome. Nem para vocês errarem. Acertaram logo de primeira. Abraão. É esse personagem que eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá para Gênesis. Lá está essa história. E sabe o que é interessante? Com essa história, eu acho que Abraão ele tem muita coisa para nos ensinar. Ele tem muitas lições, ele tem para compartilhar com a gente. E aqui a gente encontra algumas boas notícias através da história de Abraão. Em Gênesis, no capítulo 15, versículos de 1 a 6, aqui a gente encontra algumas histórias, ou melhor, uma história, mas algumas notícias que são boas. Gênesis no capítulo 15, versículos de 1 a 6. Localizou? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, Deus amado, mais uma vez aqui estamos na tua presença, Deus. Gratos somos a ti, gratos pelas bênçãos, Pai, gratos pelo dia, gratos pelo sol, mesmo encoberto pelas nuvens, mas ele está lá fora e brilha. Pai, e agora, ao abrirmos a tua palavra, ao abrirmos a tua mensagem, que não fale eu, cheio de falhas, cheio de defeitos e pecados, mas sim, o teu Santo Espírito use-nos, Pai, fale aos nossos corações neste momento. Que essa mensagem chegue a nós, talvez não como queiramos, mas como o Senhor queira e como nós necessitamos, Deus. Perdoe todos os nossos pecados, use-nos, Deus, em nome de Jesus, amém. Gênesis no capítulo 15, versículo 1 a 6 diz o seguinte: Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Aqui a gente vê a primeira notícia. Qual que é? A primeira notícia que a gente vê nesse versículo, ele fala assim: Abrão, não temas. Não temas porque eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão. E hoje, essa mensagem chega a nós também, Deus olhando para você e para mim falando: não temas. Tiago, não temas. Jonas, não temas.
Isaque, não temas. Essa é a primeira notícia que aqui a Bíblia nos traz. E aí continua. Versículo 2. Então disse Abrão, ó Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão, a mim não me tens dado filhos, de modo que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor, este homem, ele não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o seu herdeiro. Então o levou para fora e disse-lhe, olha agora para o céu, conta as estrelas, se é que pode contar. Então lhe disse, assim será a tua descendência. Versículo 6, creu Abrão no Senhor e isso lhe foi imputado. E aí aqui eu acho que vem a notícia tão esperada por Abraão. Aqui a gente vê que Abraão ele sofria um pouco por uma situação. Qual que era? Não poder ter filhos, exatamente. Ele não podia ter filhos e por isso incomodava muito. Ele pedia filhos para Deus, ele queria ter um filho. E aí se a gente contextualizar isso um pouquinho, era muito natural, isso era natural e era cultural da época. Os filhos em si, eles eram contados como bênçãos, como riquezas e tudo mais. Então assim, se você pegasse uma família, um casal que não tivesse filhos, eles não eram tão bem vistos assim na sociedade onde eles estavam. Ou eles levavam a crer que eles não eram assim tão abençoados. Isso era mais ou menos o que a cultura daquela época imputava ali. E Abrão, nesse momento da história, ele tem uma visão, o próprio Deus começa a falar com ele, e aí qual que é o pedido dele? Ele fala, eu quero ter filho, como que eu posso ser tão feliz? Como que eu posso ser tão abençoado se eu não tenho herdeiro, eu não tenho filho? E aí vem a boa notícia. Deus olha para Abrão e fala assim, Abrão, você vai ter filhos das suas próprias entranhas, né? O algo mais profundo, assim, quis expressar a Bíblia. Essa foi a grande notícia para Abrão. E o melhor de tudo, sabe o que é? Que ele fala assim, Abrão, você não vai ter um filho só, além de filho, você vai ter descendentes, você vai ter herdeiros. Tá vendo? Conta. E é interessante que fala assim, Abrão, olha para o céu, conta as estrelas. Não sei quem já tentou contar as estrelas. É difícil você conseguir contar todas as estrelas. E ali, ele falou, tá vendo? Essa é a promessa que eu tenho para você, essa é a notícia que eu tenho para você, Abrão. E aí o versículo 6 diz o seguinte, creu Abrão. Abrão creu nessas palavras. Será que ele creu? Creu ou não creu? Creu. A Bíblia está falando que ele creu. Mas a história continua, você conhece a história. Vamos pegar mais um trechinho dessa história, adianta um capítulo aí. Versículo 16 agora. Versículo 16. Aí a gente vai do 1 até... Versículo 16, 1 até o 4. Gênesis 16, 1 até o 4. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse, pois, Sarai a Abrão, o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim, Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter Abrão habitado 10 anos na terra de Canaã. Ele conheceu Agar, e ela concebeu. Vendo ela que concebera, desprezou a sua senhora. Assim termina o versículo 4. Aqui a gente vê que Abrão recebeu a notícia que ele seria pai de multidão, que ele teria descendentes, e acontece que a história percorre, passam-se anos e anos, e o que acontece? Nada de ter filhos. E aí Abrão, ele encontrou uma solução. Qual que foi a solução de Abrão? Chama Agar. Chama a pobre coitada de Agar, não tinha nada a ver com a história, envolve Agar todo nesse rolo dele. E aí eu te pergunto de novo, Abrão creu? Versículo 6, Gênesis 15, 6 diz o quê? Creu Abrão.
Será que ele realmente creu? Sabe, a Bíblia está dizendo aqui mais ou menos, alguém fez assim, manda sua mão ali, mais ou menos. Sabe que Abrão, ele não é muito diferente de nós, tá? Ele não é muito diferente de nós. Inclusive ontem, quando a gente estava conversando sobre esse assunto no pequeno grupo, e ali a gente falando, conversando com a Paulinha, com o Paulinho ali, a respeito do Luca, a hora que eles receberam a notícia, o próprio Paulo falou assim, sabe, a hora que a gente recebeu a notícia, a gente fez primeiro ali um teste, aquele teste de farmácia, e ali ele viu que era positivo. Mesmo assim, sabe o que aconteceu? Creu ou não creu? Mais ou menos. Foi e fez outro teste. Fizeram outro para confirmar. E foi mais ou menos isso que aconteceu com Abrão. Foi mais ou menos isso. Ele creu e não creu. Na verdade, a Bíblia diz que ele creu, Abrão creu. Mas sabe o que acontece? A gente é igualzinho a Abrão. A gente quer tudo do nosso jeito. A gente quer tudo no nosso tempo. Sabe? Outro dia eu ouvi uma expressão que dizia assim que hoje a gente vive ou a gente é a geração miojo. Não sei se você já ouviu essa expressão. Sabe? A gente é a geração miojo porque a gente quer tudo em 3 minutos. Tudo a gente quer em 3 minutos. Se a gente está ali conectado na internet, a internet dá uma travadinha, pronto, a gente já perde a paciência. Muitas vezes a gente está ali no farol, atrás de um carro, o farol abre, se o carro da frente não sai logo, já vai uma buzinada, né? A gente não é assim? A gente é impaciente para algumas coisas. Essa semana eu me peguei impaciente também, eu troquei de plano de operador, troquei de operadora, fiz a portabilidade ali, e começou a dar vários problemas na internet, no celular ali, de não receber ligação. E aí eu liguei algumas vezes, não foi uma só não, algumas vezes nada de resolver, a gente já fica impaciente por algumas situações. E não foi diferente com Abrão. Aconteceu com Abrão, ele viu, passaram-se o tempo, passaram-se mais ou menos 40 anos do momento que Abrão recebeu a notícia que ele seria pai, até o momento que ele teve Isaac. Foram aproximadamente 40 anos. Pensa, quanto tempo? 40 anos é pouco ou é muito tempo? É pouco ou é muito tempo? Muito? Sim, depende, relativo. Realmente, para os nossos olhos, se a gente vive em média 80 anos, alguns mais, 40 anos é muito tempo. Mas a partir do momento que a gente olha pela perspectiva divina, Deus é temporal, né? Afinal, Deus, ele é atemporal. E é por isso que eu gosto muito do versículo que está lá em 2 Pedro, se você quiser acompanhar, mas eu vou ler aqui. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9, diz assim, ó. Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E aí eu acho que um dos versículos mais bonitos que tem na Bíblia, e uma excelente notícia aqui diz assim, o Senhor, ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Sabe? Assim é Deus. Ele é atemporal. Um dia pode ser 1000 anos, 1000 anos pode ser um dia. Mas o que eu aprendo na história de Abrão, sabe qual que é? E aí eu olho, Abrão foi considerado o pai da fé, não é por menos que ele está lá na galeria dos heróis da fé. Ali tem aproximadamente, acho que 7 ou 8 versículos que traz a respeito referente a Abrão. Na verdade são mais, eu tinha anotado aqui, perdi as contas. Mas são mais versículos que traz falando referente a Abrão só no capítulo 11 de Hebreus. Abrão foi considerado o pai da fé. E aí eu pego essa história, eu pego esse momento da vida dele. Será que ele teve fé suficiente? Sabe? Talvez não. Mas aqui, Deus estava justamente trabalhando esta situação nele. E aí eu gosto de um outro versículo que está lá em Provérbios 17:3, que diz exatamente isso. O ouro é provado pelo fogo, porém Deus prova os corações. Certas coisas Deus permite que aconteçam, querendo, sabe o quê? Moldar o nosso caráter, querendo moldar a nossa personalidade, querendo que nós sejamos mais parecidos com Ele.
E foi exatamente isso, por isso que Deus permitiu que certas coisas, ou que o tempo passasse e Abraão não recebesse a tão boa notícia a qual ele tinha recebido lá atrás, ou que se realizasse essa tão boa notícia que aconteceu com ele, que ele recebeu. Outro dia eu estava conversando, não me recordo com quem, e aí essa pessoa olhou para mim e ela falou assim, Tiago, eu não peço mais paciência para Deus não, porque toda vez que eu peço paciência para Deus, mais situações aparecem, mais adversidade e problemas aparecem para mim. E não é diferente. Não foi diferente com Abraão. É exatamente isso que acontece. Abraão, para se tornar o pai da fé, foi necessário que ele passasse por todos esses momentos para ele desenvolver a fé, o qual chegou ao final da história dele, a gente conhece muito bem, e aqui está registrada na Bíblia. Sabe? Deus permite que certas coisas aconteçam. Deus permite que essa história hoje esteja aqui, nós estejamos exatamente neste momento abordando esse tema, porque ele tem algo a nos ensinar. Porque eu olho a vida dessa família, eu acho que foi uma vida de exemplos. Ela foi uma vida a ser seguida, porém, muitas situações a qual Abraão e Sara fizeram, passaram, estiveram, que talvez não foram tão assertivas assim. Mas a outra boa notícia que a gente traz, sabe qual que é? Que independente do momento que a gente esteja passando, independente das adversidades, Deus, Ele tem provado corações, a fim de moldar o meu e o seu coração. E assim foi com Abrão. Mas continua. A história continua, e aí a gente vê, sabe o quê? Qual foi a solução, então? Eles foram. Sarai, então, chegou para Abrão e falou, Abrão, pega a escrava Agar, a pobre Agar, que não tinha nada a ver com a situação, e faz um filho nela. E assim você vai ter descendentes. Percebe? Sabe uma outra lição que a gente tira daqui? A gente não sabe esperar, né? Como eu já falei, essa geração miojo, a gente não consegue, a gente não sabe esperar. Só que mais do que isso, a gente quer que as coisas saiam exatamente do nosso jeito. Só que tem um problema nisso. Porque todas as vezes que nós tentamos resolver os nossos próprios problemas, ou problemas dos outros sozinhos, nós causamos mais problemas. É verdade. Sabe, se você abrir agora a sua internet, aí seu Instagram, começar a dedilhar o seu dedo aí nos stories, você vai ver, sabe o quê? Você vai ver inúmeros coaches, você vai ver inúmeros mentores aí, inúmeros especialistas, falando o seguinte, você quer ser um milionário? Arraste para cima que eu vou te ensinar, eu vou destravar a sua mente. O que você quer aprender sobre o quê? Vem cá que eu te ensino. Sabe, você vai encontrar inúmeros desse. Mas sabe o que me surpreende nisso tudo? É a incoerência. A incoerência me chama muito a atenção. Porque outro dia, eu vi uma notícia na internet, tem alguns meses, acho que foi no dia 10 de outubro, veio a seguinte notícia que diz assim, no canal R7, diz a seguinte, coach dos milionários tem bens bloqueados por não pagar aluguel. Cômico, né? Ele te ensina a ser milionário, mas o aluguel dele está atrasado. E quantas outras, né? A gente viu o caso recente, não vale nem a pena comentar, mas a gente viu aquele caso recente da deputada, palestrante, Flor de Lis. Ela falava sobre relacionamento e ensinava você como ter um relacionamento feliz, e neste momento ela está sendo acusada por matar o próprio marido. Percebe a incoerência? Isso só prova, sabe o quê? Que todas as vezes que eu tento resolver os meus problemas ou problemas de outro, sozinho eu causo mais problemas ainda. E não foi diferente com Abrão. Ele recebeu a promessa, ele falou, eu quero ter filho, mas eu quero no meu tempo. Sabe qual que é a solução? Coloca Agar no meio. Coloca Agar nesse rolo todo. Ela não tinha nada a ver com a história. Prejudicou a família toda. Prejudicou ali as descendências futuras. E aí a gente vai ver ainda mais o final da história dela. Mas se hoje você pegar a história, você vai ver que todo esse conflito que existe entre israelitas e árabes começou lá. Tudo por culpa de Sara e Abraão. Sabe? Eles tentando resolver os problemas dele. E eles causam mais problema, eles pecaram. Nunca foi da vontade de Deus a poligamia. Nunca foi da vontade de Deus a poligamia. Embora fosse cultural da época, Deus nunca foi a favor disso.
E continua sem ser. Mas eles tentaram resolver os problemas. E aí o problema estava feito, né? E ali a história continua. Se você ler a partir do versículo 6, você diz que acontece que elas começaram a ter intrigas e Agar começa a discutir, começa um conflito ali com Sara, a ponto que Agar ela foge. Tanto é até interessante, apenas como curiosidade, o nome Agar, na verdade, hoje ele se tornou um nome próprio na Bíblia, porém Agar, o significado real de Agar, sabe qual que é? Fujona. Justamente por esses episódios. Então, assim, não tinha um nome exato, então ficou como Agar. E o real Agar é como Fujona. Esse é o significado, se traduzir ali do hebraico e tudo mais. Agar era a Fujona, e ali fugiu, e a vida dela estava indo bem até o ponto que acontece tudo isso na vida dela. Mas aí vem a solução. Qual que é a solução que eles tomam, então? A partir do momento que começa essa família a ficar totalmente desestruturada por causa de mais alguém na família ali, eles resolvem algo aqui que está no capítulo 21. E aí a gente começa a partir já para o final dessa história. Capítulo 21 de Gênesis. Gênesis 21, do 9 até o 16. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão: deita fora essa escrava e seu filho, pois o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaque. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não te parece isto mal por causa do moço e por causa da sua serva? Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porque ela é da tua descendência. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água e deu a Agar. Pondo sobre os ombros dela, também lhe deu um menino e a despediu. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Essa foi a solução. Mais uma vez, mais problemas eles causaram. Mais problemas, por mais que Deus permitiu que tudo isso acontecesse, a Bíblia é clara em registrar isso, mais um problema, mais uma situação adversa para Agar. A pobre da Agar não tinha nada a ver com a história, e a partir deste momento, ela é expulsa de casa. Sabe, isso aconteceu nessa história de Abraão, isso aconteceu entre outros personagens. Você pega, por exemplo, a história de Davi. Davi, no momento que ele estava ocioso no palácio dele, ele adultera ali com Betseba, e ali então, para ele encobrir o pecado dele, o que ele faz? Mais um problema ele causa. Ele é responsável pelo assassinato do próprio Urias. E foi desse jeito que Abraão conduziu essa história. E ali ele expulsa Agar, manda Agar para o meio do deserto. Ela e o seu menino, eles vão para o meio do deserto, a ponto que ao eles andarem a uma certa distância no deserto, acontece que acaba a comida, acaba a água que eles carregavam dentro daquele odre. E a Bíblia relata no versículo 16, olha o que diz lá: e foi assentar-se Agar em frente dele a uma boa distância, como de um tiro de arco, pois dizia: que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. E aí o versículo 17. O versículo 17 eu acho que é o mais lindo dessa história, porque aqui a gente vê que mesmo no momento que nós causamos mais problemas, no momento que nós fazemos tudo errado, Deus, Ele tem a capacidade de reverter esse problema em bênção. Ele tem a capacidade de reverter toda essa história, mas sabe, e aí ele chega, a história continua,
Versículo 17, ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar, desde o céu, dizendo-lhe, que tens, Agar? O que te preocupa? O que te preocupa, Agar? Sabe, Deus ele tem a capacidade de mudar a história. Mesmo quando nós recebemos, enfim, o mundo não é feito apenas de boas notícias. Infelizmente, às vezes chegam más notícias como essa. Agar, ela tinha plena convicção naquele deserto que o seu filho morreria de sede, e ela também. E aí a Bíblia relata que o anjo ouviu o choro do menino e ouviu a voz de Agar e falou, Agar, o que te preocupa? Sabe, no momento hoje que nós vivemos, nós estamos esperando, acho que o que o mundo espera, a notícia mais esperada por nós hoje, talvez seja o fim do Covid-19. Talvez seja uma vacina que venha para curar ou para, pelo menos, a gente ter a cura do Covid. Não precisar mais usar máscara, não precisar mais ficar afastado das pessoas, sabe? Eu queria, sim, trazer essa notícia para você, mas essa deixa por conta dos laboratórios farmacêuticos, deixa por conta da mídia, do governo do Estado. A gente espera essa notícia. A gente viveu e tem vivido um ano que foi totalmente adverso, totalmente, talvez se a gente olhasse há um ano atrás, a gente não falaria que hoje a gente estaria vivendo este momento. Que a igreja hoje, todos nós estaríamos de máscara, todos nós estaríamos, talvez, aqui preocupados com alguém que teve Covid, ou situações de entes queridos que nós perdemos. Aqui, não tem muito tempo, alguns dias atrás, nós perdemos a irmã Zenete, muito querida nessa igreja. Foi lindo, eu estive ali no velório ali de poucos minutos, com alguns que estão aqui também. Foi lindo ver o depoimento de algumas pessoas que tiveram o privilégio de estar com ela próximo, de receber as mensagens de aniversário dela. Infelizmente, nós temos essas notícias ruins que muitas vezes nos permeiam. O que te preocupa? Assim foi o que o anjo olhou para Agar e falou, Agar, o que te preocupa neste momento? É a saúde que falta? É problemas financeiros? O que te preocupa naquele momento? Agar, ela achava, tinha plena convicção que ela iria morrer. Sabe, do mesmo jeito que a gente recebe boas notícias, às vezes chegam algumas notícias que também nos tiram o sono. Eu me recordo que acho que foi no mês de junho ou julho. No mês de junho ou julho eu estava eu estava em casa, já era tarde da noite, e ali eu recebo uma ligação, a ligação de um amigo meu, do Léo. E o Léo olha para mim e fala, Tiago, meu irmão, ele infartou. O irmão dele, mesmo nome que o meu, Tiago também, a gente cresceu junto aqui na igreja de Carvalho. Desde os 5 anos de idade, a gente chegou a trabalhar junto depois. E eu recebo essa notícia. E ele fala, Tiago, meu irmão infartou, ele está no hospital. A gente não tinha muito mais notícias, o Covid ali estava em alta, ele não podia receber visita, e ali a gente ficou preocupado com a situação, não tinha muito mais notícia com aquilo. Eu me recordo que eu voltei ali deitar, tentava dormir, eu não conseguia, preocupado com essa notícia que eu tinha recebido ali. Não tinha muito o que fazer. Eu comecei a orar, eu orei para Deus até que me veio à mente Salmos 46:10, que diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe, naquele momento que eu recebi na minha mente esse versículo, foi o momento que eu tive paz, eu acalmei. E ali eu consegui dormir. No outro dia de manhã eu mandei exatamente esse versículo para a mãe dele. E aí eu até falei, acho que coração de mãe sofre mais, coração de mãe é mais apertado com certas situações. E ali as horas foram passando e ali começaram a vir as notícias e graças a Deus nós tivemos notícias boas. Ele saiu ali de onde ele estava, ele saiu da UTI onde ele estava sendo acompanhado e não ficou sequela nenhuma. Semanas atrás eu tive o privilégio de almoçar com ele, ele está bem. Mas sabe, existem notícias que muitas vezes tiram o nosso sono. E aí, versículo 16,
melhor, versículo 17. Ouviu Deus o choro do menino, e o anjo então chegou para Agar e perguntou: Agar, o que te preocupas? Não temas, Agar. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, toma-o pela mão, pois eu farei uma grande nação. Versículo 19. Então Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço e foi encher de água o odre e deu a de beber ao rapaz, ao menino. Deus estava com um rapaz que cresceu habitando no deserto e foi flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Versículo 19 diz o que aí? Deus colocou um poço no meio do deserto. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Deus colocou um poço no meio do deserto. Está escrito isso ou não está? Tá ou não tá? Lê aí. Deus colocou um poço no meio do deserto? Eu quero ouvir a voz de vocês. Isso é o mais impressionante da história. Deus, ele podia sim ter colocado um poço no meio do deserto. Deus poderia ter colocado um poço no meio do deserto. Deus, ele poderia ter curado quem sofre hoje, essas centenas de pessoas que morreram por conta do Covid-19. Deus, ele poderia muito bem ter colocado aquele poço ali, mas sabe o que Deus fez? Sabe o que a Bíblia relata? Que Deus abriu os olhos de Agar e Agar enxergou o poço. Sabe o que isso me leva a crer? Sabe a outra boa notícia que eu tiro daqui? A partir do momento que eu volto os olhos para Deus, Deus, ele abre os nossos olhos. Deus, ele abre a nossa mente. É ele que nos dá sabedoria e discernimento para enxergar o que nós não enxergávamos. O que Deus está nos ensinando aqui. A boa notícia que Deus está nos dando aqui, sabe qual que é? O que te preocupas? Não importa. Sabe por quê? Volte os olhos para Deus. A partir do momento que você olha para o Pai, é Ele que vai resolver o problema que está aí no seu coração. Talvez não da maneira como você queira. Talvez não da maneira como você queira. Mas da melhor maneira e da maneira como Ele quer. Mas uma coisa que você tem instantaneamente, sabe qual que é? É a paz. A partir do momento que você volta os olhos para Deus, que você começa a orar para Deus, Ele te dá paz. Da mesma maneira que naquela noite que eu recebi aquela notícia, eu não conseguia dormir, e eu orei para Deus, e Ele falou: aquietai-vos, e saber que eu sou Deus. A partir daquele momento eu tive paz. Sabe? E eu quero dizer uma coisa. Às vezes, a gente recebe essas notícias, e notícias que a gente não queria. Mas uma coisa eu posso afirmar para vocês. Eu acredito e eu tenho a esperança que o nosso Deus, que o nosso Jesus, Ele volta nos nossos dias. Amém? Ele volta nos nossos dias. E sabe, quando eu estive ali no velório da irmã Zenete, eu estive com o Eduardo e com o Éder. Eu falei, se não para os dois, para um dos dois, inclusive até tive essa conversa com a minha mãe também, que certas coisas Deus permite que aconteça, porque Ele está aguardando os seus. Eu não tenho dúvida alguma que por mais que a gente tenha perdido aqui na terra pessoas queridas, Deus, Ele está aguardando, porque Ele tem algo muito mais especial. Porque naquele dia, quando Ele voltar, nós teremos a revelação ou a concretização da maior notícia e promessa que nós encontramos. E aí, eu quero falar para vocês uma frase que eu ouvi que é do Billy Graham,
um grande evangelista, que ele diz assim: vai dar tudo certo. Mais uma boa notícia para você, vai dar tudo certo. Sabe por quê? Porque eu já li a última página da Bíblia. Você já leu a última página da Bíblia? Sabe o que está lá na última página, no penúltimo versículo? Eis que venho sem demora. Amém? Ele vem sem demora. Essa é a grande notícia. Essa é a grande notícia que tem para nós. Eis que venho sem demora. E aí, o que está lá registrado em João 14, de 1 a 3, que diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: eu vou preparar um lugar. E quando eu for e preparar este lugar, eu voltarei. Eu voltarei e vos levarei, que para onde eu estiver, estejais vós também. Sabe? Tá pronto. Tá prontinho. Tá prontinho. Breve ele volta para te apresentar a casa que você tem lá. Eu posso te falar? Por mais confortável que seja a sua casa, por mais aconchegante, linda, talvez nesse momento de Natal esteja toda decorada ou não, mas você gosta do lar onde você vive? Tem um lugar muito melhor preparado para você. O que o olho não viu e o ouvido jamais ouviu é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Amém? Eis que tenho planos para você, planos de paz e não de mal, planos de um futuro, planos de prosperidade. É isso que Deus tem para você, sabe por quê? Porque não importa o deserto que você esteja passando. Agar, ela passou pelo deserto e Deus abriu-lhe os olhos e ela enxergou um oásis no meio do deserto. Sabe, eu tenho a afirmar a você que não importa o deserto, você tem um oásis. Você tem um oásis. Da mesma maneira que a tempestade também passa e vem o sol, a dor, o sofrimento também passa. E na Bíblia você vai encontrar, talvez, a Bíblia a gente olha deserto, ele faz um pouco referência, a gente consegue fazer talvez uma analogia, não com sofrimento, mas eu olho na Bíblia deserto, sabe o quê? Como a faculdade de Deus, porque é nessa faculdade, é nesse deserto que Deus nos ensina, sabe? Se você pegar Jesus, ele passou 40 dias no deserto, sabe para quê? Para que ele tivesse o melhor ministério registrado na Bíblia, para que ele salvasse você e eu. Você pega Moisés, passou 40 anos no deserto, sabe para quê? Porque Deus estava moldando o caráter dele, onde que lá em Números 13 diz que Moisés se tornou um homem mais manso que havia na face da terra. Deus preparou Moisés para entrar, não na terra prometida de Canaã, mas estar no céu hoje. Paulo passou pelo deserto, o maior escritor da Bíblia. Quantos outros personagens? O próprio Abraão passou pelo deserto. João Batista passou pelo deserto. E sabe, o significado de deserto, o significado, a tradução real para deserto, no grego ela é mitvar. Grego não, hebraico, é mitvar. E sabe o que significa mitvar? Melhor, mitavar. Mitavar é lugar da palavra, ou o encontro da palavra. É no deserto que Deus nos ensina. É no deserto que Deus nos prepara para que breve nós estejamos com Ele. Se hoje você e eu temos passado pelo deserto, saiba que o oásis está próximo. E Ele vem. Se Ele prometeu, se Ele deu a boa notícia que Ele voltaria, Ele vai voltar. E a gente estará lá. Amém? E aí, eu convido você, sabe o que neste momento? Apenas cantar e contar as bênçãos dele. 244 é o hino que nós vamos cantar agora. Vamos contar essas bênçãos. Contar essas bênçãos, porque essas bênçãos que nos fortalecem. Porque mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao deserto, nós temos as bênçãos de Deus.
alento julgas tudo vão. Quantas muitas bênçãos dizias de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizias de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizias de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizias de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, cuida Deus de ti. Seu divino auxílio minorando o mal, dá-te-á consolo sempre até o final. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizias de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Ó Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelas tuas bênçãos, Deus. Obrigado porque, através da tua palavra, através da vida desta família, nós conseguimos enxergar as boas notícias para nós, Pai. Obrigado porque mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao deserto ao qual nós muitas vezes passamos, é nele que o Senhor tem nos ensinado, é nele que o Senhor tem moldado o nosso caráter, Pai. Pai, e muito obrigado. Gratos somos, Deus, porque o Senhor prometeu que nos daria a vida eterna. E isso, Pai, nós temos a plena convicção, nós temos fé que breve isso irá acontecer. Que breve nós estaremos contigo nas mansões celestiais, Pai. Pai, o que o olho não pode nem imaginar é o que o Senhor está preparando para nós, Deus. Pai, talvez neste momento nós tenhamos alguns aqui que estão preocupados, como Agar estava preocupado naquele momento, Deus. Mas pedimos, ensina-nos a confiar em Ti. Ensina-nos a voltar a mente a Ti. Ensina-nos a estar cada dia mais próximo de Ti, Pai. Orando a Ti em todos os momentos, nos relacionando com Ti em todos os momentos, para que assim, além de termos a paz que o Senhor nos dá, nós também tenhamos cada dia mais fé em Ti. Pai, leve-nos em paz agora para os nossos lares. Cuide de nós, Pai, cuide de cada filho Teu que está aqui neste momento, cada filho Teu que está conectado através da tecnologia, através das redes sociais, Pai. Abençoe o lar desses Teus filhos, Deus.
que nada, nem ninguém nos separe de Ti e do Teu amor, Pai. Pai, obrigado pelas Tuas bênçãos e assim, ensine-nos a contar estas bênçãos a outro. Obrigado por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que todos os povos louvem a Deus, que o mundo inteiro adore o Senhor, pois somente a Ti dedicamos a nós